Eu esqueci isso lá na aula passada e esqueci hoje de novo. Só para avisar vocês, eu estou gravando a aula, tá? Porque depois, se alguém precisar acessar a aula, dá para baixar. O link fica pesado, mas dá para baixar, tá? Ele grava o que eu estou falando, tá? Então, primeira coisa que vocês precisam conferir aí como um checklist no levantamento de vocês. Eu tenho pelo menos 2 áreas para comparar e justificar a minha escolha. Foi o que eu pedi para vocês fazerem de semana passada para essa, tá? E aí, baseado nessas informações preliminares, eu pedi então que vocês justificassem e escolhessem a área que vocês vão implantar o loteamento, tá? Só que agora vocês vão fazer ainda mais um filtro para saber se essa área é a melhor escolhida ou se ela não tem nenhuma coisa que cause problema para vocês. Então, qual é a primeira coisa? Ou vocês vão definir qual vai ser o perfil desse loteamento, ou a partir da área que vocês escolheram. Então, por exemplo, para nós tanto faz qual é o padrão de loteamento que nós vamos criar. Para o nosso grupo, isso pouco importa, tá? Como eu falei para vocês lá numa das últimas aulas presenciais, não tem problema vocês planejarem que eu vou construir um loteamento de alto padrão lá na Zona Norte, né? O grupo da Zona Norte, eu lembro que é o grupo do Matheus, né? Não tem problema nenhum, porque hoje a localização geográfica, ela não tem tanta importância assim, ou ela não é um limitador para eu ter um loteamento de alto padrão na zona norte da cidade, por exemplo, tá? Desde que esse loteamento ele traga produtos que vão interessar alguém, né? Então, de repente, lá na zona norte, não tenho segurança, ou os lotes têm algum condicionante que não traz valor, alguma coisa assim, mas eu tenho pessoas que gostariam de morar na Zona Norte porque a localização é mais privilegiada, porque o cara tem uma empresa em Jardinópolis, porque o cara tem uma empresa em Sertãozinho, e é mais perto para ele do que morar na Zona Sul. Sei lá por que motivo. Então, esses produtos, o que vão ser os produtos? Os lotes, né? Que vão ser comercializados depois. Ou as casas que vão ser construídas nesses lotes, né? Eles vão beneficiar alguma população. Então, ou vocês vão escolher o público para esse loteamento a partir da área que vocês escolheram, ou então vocês primeiro vão escolher qual é a vocação desse loteamento e aí, a partir disso, escolher a área. Isso tem que cruzar, tá? Então, onde vocês vão achar esse cruzamento? Então, anotem aí que o perfil ou o padrão do loteamento de vocês, ele tem que acompanhar o zoneamento e a área escolhida, tá? Então, façam uma revisão na área que vocês escolheram. Eu acho que foi o Juliano que me perguntou para o WhatsApp se o levantamento mais aprofundado era só da área escolhida. Então, repito para todo mundo que sim, tá? Aquele levantamento que eu pedi num raio de 10 quilômetros para vocês checarem o entorno e a infraestrutura é daquela área que já escolheram. Então, vocês vão fazer a revisão dessa escolha de vocês nessa área que é potencialmente a melhor. Vocês só vão mudar a área se a partir dessas coisas que eu lembrar vocês aqui, ou que a gente conversar, vocês identificarem que essa área não é a melhor escolha que vocês fizeram. Aí vocês podem escolher outra área, mantém essa de hoje, e aí vocês alimentam o caderno dizendo assim, olha, tínhamos escolhido essa área por esse nós vamos conferir, essa área não tem a vocação que a gente precisa, então escolhemos essa. Mas não deleta o que já foi feito. Ele é um processo que vai enriquecendo o projeto do loteamento de vocês. Então, a primeira coisa, identificar a vocação. Por que isso? Na hora de parcelar essas glebas, essa gleba, né, o parcelamento do solo para gerar o loteamento,
o padrão do loteamento, ele vai definir o tamanho do terreno, né? Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês, eu vou falar um pouquinho hoje, para vocês e para vocês conversarem no grupo, eu vi que tem pouca gente, não tem, né? De repente, 1, 2 integrantes de cada grupo, está tudo escrito lá na seção 1.3 do livro de vocês. A 1.3, ela fala sobre legislação aplicada a loteamentos, tá? Mas por que a gente tem que fazer uma boa revisão? Porque lá no livro de vocês, é um livro que foi criado, é um livro que foi criado para todos os cursos de arquitetura da Croton no Brasil. Então, o exemplo que está lá no livro é para a legislação de São Bernardo do Campo, tá? Então, não é a nossa legislação de Ribeirão Preto. Então, vocês vão usar como exemplo e aplicar na legislação de Ribeirão, tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? Então, vocês escolheram, então, assim, vamos, a aula de hoje eu vou pressupor e vocês vão olhar aí para a área de vocês e analisar sobre essa área que vocês escolheram, tá? Repito, vocês só vão trocar a área se ela não bater com essas questões que vocês precisam olhar. Então, a primeira coisa, escolheram uma gleba do zoneamento urbano ou da área de expansão urbana da cidade? Então, naquele mapa de zoneamento de Ribeirão Preto, além dele definir, lembra que eu falei para vocês? Minha área é a Zona Leste, então eu tenho lá delimitações de setores, todos que estão na Zona Leste, eu tenho identificação de tudo que é Zona Leste. Então, assim, como o mapa de zoneamento ele já está fracionado, é fácil para vocês escolherem as áreas, certo? Então, a primeira coisa que o meu papel para a correção do projeto de vocês é como se eu fosse a arquiteta lá da prefeitura e eu fosse receber esse projeto urbanístico, né, que é o licenciamento urbano para a implantação de um loteamento. Então, eu vou conferir tudo isso que vocês estão fazendo baseado na legislação federal, estadual e municipal, tá? Então, a nossa sequência de elaboração do projeto é atingindo toda a legislação que é preciso ser cumprida. Então, a primeira coisa que vocês têm que conferir, eu pedi para vocês aí a delimitação de área desse loteamento, fui eu que escolhi, eu, Denise, tá? Então, eu falei para vocês, escolham uma gleba entre 40 e 80 mil metros quadrados, tá? Teve alguns grupos que fez, assim, uma subdivisão de área muito amadora. Fez um círculozinho, assim, com uma linha do pente e não gerou a área. Eu mandei para vocês links que vocês têm o mapa aéreo da prefeitura, vocês têm a aerofotogrametria de Ribeirão Preto na escala 1 para 5 mil. Então, lá vocês conseguem baixar aquele mapão da cidade, delimitar a área que vocês têm e gerar uma área no AutoCAD mesmo, ou no ArchiCAD, tá? Então, vocês precisam gerar uma área do ponto de vista técnica correta. Então, alguns grupos têm lá, geram polígono e calculam a área, tá? Então, a primeira coisa, de 40 a 80 mil metros quadrados, não é uma área tão grande, é um loteamento pequeno, tá? Então, a minha intenção não é sobrecarregar vocês com um projeto enorme, é que a gente possa usar esse exemplo desse projeto para percorrer o processo de elaboração de um loteamento, tá? Por que então a área está de 40 mil a 80 mil? Se eu achar uma área de 40 mil que ela não tenha nenhum condicionante, que tenha que reservar a área para algumas questões municipais que são exigidas, essa área é bem aplicada e bem aproveitada. Se a área de vocês tiver condicionantes ambientais ou urbanos que eu não posso edificar, então eu tenho uma sobra de área para trabalhar num terreno, numa gleba maior, tá? Mas eu achei uma área de 80 mil metros quadrados que eu consigo aproveitar 80% dela. Ok, você vai ter um loteamento maior, você vai ter um loteamento com mais fracionamento de áreas, portanto, mais lotes, portanto, mais lucro, tá?
É lógico que essa área maior vai custar mais caro, mas isso aí é uma conta de viabilidade do loteamento que a gente não vai se atentar nesse momento, tá certo? Então, a primeiro condicionante é vocês escolherem, então, a vocação desse loteamento, que pode ficar lá no enunciado do levantamento de vocês, só para vocês não esquecerem de identificar qual é o perfil, tá? Mas esse perfil pode ser dado depois de finalizar o levantamento. O segundo é, a área que eu escolhi, ela tem entre 40 e 80 mil metros quadrados? Se eu não sei, se eu não medir, é a primeira coisa a fazer. Porque se a área tiver com menos de 40 mil ou mais de 80 mil, não é a área já embarrera o projeto aí. Se eu tiver uma área maior que 80 mil metros quadrados, eu posso escolher parte dessa área, é mais fácil. Eu pego lá uma área que tem 100, 200 mil metros quadrados, seleciono dessa área até 80 mil metros quadrados e escolho a minha área e faço uma nova delimitação. O que vai inviabilizar essa área de vocês é se por acaso ela tiver menos de 40 mil metros quadrados e eu não tiver uma porção de terra lateral que eu possa aumentar a minha área, tá? Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é ver em que área de zoneamento ambiental essa área que eu escolhi se enquadra. Então, o meu grupo é da Zona Norte. Então, o meu terreno faz parte da Zona Norte. Ele está numa área de zoneamento que tem a ver com o meu perfil de terreno que eu quero criar, dos loteamentos. E ele tem entre 40 e 80 mil metros quadrados. São os 3 primeiros passos, tá? Talvez vocês possam me perguntar assim, Denise, mas como é que eu vou achar qual é a vocação do meu loteamento? Então, vocês vão deixar a área um pouquinho de lado, vocês vão fazer uma conversinha aí entre o grupo de vocês e vão definir assim, como que eu defino o perfil da minha área? Eu vou definir qual é a edificação que eu pretendo ter nesse loteamento, tá? Uma coisa que nós vamos definir também é que esse loteamento vai ser para uso residencial, tá? Então, anotem aí que o nosso loteamento ele vai ter a vocação de edifícios residenciais. Por quê? De repente, a área que eu escolhi, ele está lá no meu zoneamento ambiental, que é uma área voltada para edificações industriais. Por exemplo, tem lá o Distrito Industrial de Ribeirão Preto. Lá eu só posso edificar lotes ou para uso industrial. Nós vamos fazer um loteamento voltado para a área residencial. Então, qual é a casa, qual é a vocação da casa que vai ser construída nesse terreno? Né? Então, gente, alguém está com o microfone. É o Victor. Desliga o microfone, Victor. Acho que o Victor está entrando pelo aplicativo. Aí ele cai toda hora. Ele está entrando, caindo, entrando, caindo. Victor, olha lá. Desliga o microfone. Então, por exemplo, a gente pode partir na escolha dessa vocação lá do fim, qual vai ser o tamanho da casa que eu quero edificar nesse lote, para eu saber o tamanho do loteamento que eu vou criar. Então, por exemplo, se o meu loteamento vai ter uma vocação de interesse social, eu posso criar divisões desses lotes em áreas menores, porque eu posso criar um lote pequeno. Então, quando a gente pensa no menor parcelamento de lote para loteamento no Brasil e qualquer outra informação, vocês vão se basear na lei 6766, que é a lei Hellman, tá? Que é aquela legislação que vocês já fizeram aí uma revisãozinha para falar de loteamento, vocês já deram uma passada por ela, tá? Então, a 6766, ela é de 19 de dezembro de 1979, gente. Ela é praticamente, ela tem aí, 40 anos, vai fazer 41 anos. É a legislação que ainda está em vigor para planejar loteamentos no Brasil, tá? Então, se ela está obsoleta, não sei, tá? Mas é a que está em vigor ainda, tá?
essa legislação, o que ela vai indicar para vocês planejarem o loteamento? Então, ela vai ser o livro de cabeceira de vocês para esse projeto, tá? Então, lá no livro de vocês, ele vai dar alguma recomendação, ele vai dar algumas sugestões, porque a legislação ela é municipal, então, perdão, ela é federal, então, tudo que está escrito lá no livro, mesmo que o exemplo não seja de Ribeirão, ela vai estar sendo aplicada. Uma forma de ser mais fácil de aplicar essa legislação para nós, que não somos da área do direito, é procurar textos, livros, artigos sobre a legislação, que é quando a gente diz legislação comentada, porque aí já tem uma análise de cada um dos artigos da lei. Então, se você procurar lá, Lei 6766 de 79, comentada, vocês vão ter uma facilidade maior para interpretar os artigos da lei que vocês precisam, tá? O que a 6766, o que a 6766 vai falar para vocês? Ela vai falar de requisitos urbanísticos que são necessários para criar esse loteamento. Ela vai falar de etapas administrativas que os loteamentos precisam ter para esse projeto ser planejado, autorizado e viabilizado e aprovado na prefeitura. Ela vai ter etapas de aprovação desse projeto, então como esses projetos vão ser, né, submetidos à aprovação e como vão ser aprovados, normas civis e penais que vão implicar nesse loteamento, disciplina de ocupação e desenvolvimento urbano nesse lote em relação à cidade que vocês estão implantando esse loteamento, e a garantia do interesse público, tá? Então, esses são os requisitos da 6766, que tem que ser cumpridos. Então, assim, diferente de fazer um projeto de uma casa, por exemplo, eu comprei um terreno, eu comprei um lote, eu tenho que fazer o projeto baseado nas recomendações urbanísticas que esse loteamento tem, vocês já sabem fazer. Mas eu não preciso pedir autorização para ninguém para começar a fazer esse projeto, tá certo? Né? Eu comprei o terreno e eu começo a fazer o projeto. Eu só vou pedir autorização para construir depois que o meu projeto está pronto. Aí eu vou lá na prefeitura, dou entrada nele e falo, senhor prefeito, senhor secretário do planejamento, estou com esse projeto pronto para edificar esse lote nesse bairro com esse projeto, com esse desenho arquitetônico. E aí ele vai ser aprovado, eu recebo o alvará, posso edificar. No caso do loteamento, o procedimento é diferente. Existe uma pré-etapa de licenciamento urbano, onde o loteador tem que informar a prefeitura, tá? E dizer para a prefeitura assim, senhor prefeito, senhor secretário do planejamento, eu, loteador fulano de tal, gostaria de projetar um loteamento com esse perfil, nessa gleba que é minha, tá? Então, essa gleba que eu já adquiri, e eu quero criar um loteamento com esse perfil para edificações residenciais, no padrão tal, posso projetar? E aí o licenciamento urbano passa por um primeiro processo de aprovação. E aí a prefeitura vai dizer, do jeito que você quer criar e do jeito que você quer fazer, você pode fazer. Aí o arquiteto urbanista começa a desenvolver o projeto urbanístico desse loteamento, tá? Então, não adianta chegar com o projeto de loteamento prontinho lá na prefeitura, que se ele não passar por essa pré-análise, ele não segue o processo, tá? Então, a 6766, ela começa a falar disso. Ah, mas se é uma lei federal, então quer dizer que a prefeitura segue a lei federal? Não. O plano diretor municipal de Ribeirão Preto, ele é enraizado no Estatuto da Cidade, que é a legislação federal lá, né, a primeira legislação urbana, e ele também segue a 6766, tá? Então, e existe uma lei de uso e ocupação do solo de Ribeirão Preto que segue diretamente a 6766. Então, as legislações municipais, elas têm que seguir a legislação federal.
Então, se é uma legislação que está aprovada, a gente tem certeza que ela segue a federal, tá? O que a 6766 fala a respeito dos loteamentos? Então, assim, para vocês começarem a planejar esse loteamento, a gente precisa entender o que é esse loteamento, né? Então, vocês escolheram essa gleba de até 80 mil metros quadrados, definiram que ela é uma área potencial para o loteamento de vocês. E em que consiste fazer o projeto de loteamento? Vocês vão entender toda a situação atual dessa gleba, se ela faz parte da zona urbana, o que tem no entorno dela, o que eu tenho de infraestrutura já próxima a essa área, se eu preciso dotar ou não de infraestrutura para realizar esse projeto e como eu vou fazer o parcelamento desse solo. Então, quando eu falo que eu vou parcelar esse solo, eu vou dividir esse solo em vários pedacinhos, tá? Quando nós falamos que estamos criando um loteamento, nós vamos dividir essa gleba escolhida para edificações e junto com as divisões dessas glebas, nós vamos criar o sistema viário. Nós vamos criar novo sistema viário entre essas porções de terra e nós vamos prolongar ou modificar a hierarquia viária que já é existente. Então, por isso é importante, então, bota na lista da revisão aí do levantamento de vocês para a área que vocês escolheram. Eu consegui baixar o mapa da hierarquia viária e verificar como é a hierarquia viária do entorno dessa área que eu escolhi, é o primeiro ponto que eu preciso, porque se eu vou dividir o meu loteamento em parcelas de terra e eu tenho que ligar a minha gleba ao loteamento existente e criar passagens, eu preciso conhecer a hierarquia viária existente. Então, nesse levantamento do raio dos 10 quilômetros, vocês precisam conhecer a hierarquia viária para vocês ligarem a hierarquia que vocês vão produzir para o loteamento de vocês à hierarquia já existente. O que é importante dar uma olhada, e vocês vão achar no site da prefeitura, no site da Transerp. A hierarquia viária, ela também mostra vias que estão... que elas têm vocação para serem implantadas em algumas glebas. Então, por exemplo, pode ser que a área que vocês escolheram não passou uma rua ainda ali no meio dela, mas já existe uma hierarquia, já existe uma definição de via. E se já existe isso aprovado em projeto, o projeto de vocês tem que contemplar essa via do jeito que foi projetado, tá? Então, por exemplo, para eu começar a fazer um desenho urbano, eu preciso ter a situação atual. Se eu tenho uma hierarquia viária que precisa existir, esse é o primeiro traço que eu vou colocar. Eu não vou criar, eu vou indicar ele lá, e aí eu vou falar, essa é uma hierarquia já definida para a futura via, e a partir dela eu vou criar as que eu posso criar, tá? Então, esse é o primeiro passo para o loteamento de vocês não cair por terra, às vezes, no primeiro desenho, porque daí eu começo a criar vias da minha cabeça. Mas já existem vias que precisam ser instaladas nessa área. Ah, mas por que? Se já fizeram um plano, por que não instalaram? É porque essa gleba não foi parcelada, porque essa gleba não estava vendida, porque essa gleba não tinha valorização imobiliária para começar a edificar. Então, existe um plano, mas a via não estava passada porque ela não precisava existir, né? Então, vocês vão perceber isso quando a gente começa a ver uma movimentação de terraplanagem em um loteamento da cidade, e a gente vê isso em Ribeirão Preto toda hora, ou nas cidades de vocês, a primeira coisa que começa a ser feita é a infraestrutura, né? Você começa a ver os tratores passando, você começa a ver aquela avenida que não tinha, que terminava ali numa gleba de terra, se prolongando, né? Se a gente pegar o exemplo ali para a Zona Norte, ali a Dom Pedro, né? A Dom Pedro acabava ali na rotatória do Anel Viário, agora ela já está prolongada ali para cima no Parque das Oliveiras, onde o bairro vai prolongar Dom Pedro, né? E vai ligar ao Cristo Redentor, vai ligar o Heitor Rigon, já ligou o Heitor Rigon. Então, as vias, elas começam a ser implantadas de acordo com os parcelamentos de terra que são divididos, tá?
toda vez que a gente pensa em criar um loteamento, é parcelar o solo e criar a hierarquia viária. Por quê? Porque entre essas porções de solo, né, as pessoas precisam trafegar entre esse solo. Né? Eu não consigo chegar na quadra 2, no lote 54, se eu não tiver uma via que vai ligar, né, seja a pé, seja de bicicleta, seja de ônibus, seja de caminhão, para eu chegar nessa gleba, tá? Agora, existe um outro termo que a 6766 também contempla, que é muito, a gente confunde muito na hora de criar o loteamento, que é o desmembramento, tá? A Amanda tá online, hein? Não sei se ela tá online, mas hoje ela me perguntou no WhatsApp, Denise, eu estava pesquisando umas coisas e eu achei aqui o desmembramento de uma área. Qual é a diferença quando a área é desmembrada e não loteada? Às vezes é uma gleba grande que já foi loteada, mas ela vai ser desmembrada para criar vários outros lotes, tá? Quando a gente fala que essa área vai ser desmembrada, eu não preciso criar vias entre elas, tá? Então eu posso ter ali uma gleba, dividi-la entre 10 áreas e vender essas 10 áreas. Eu vou desmembrar. Quando eu falo desmembrar, a gente também vai desmembrar do ponto de vista civil, tem que ir no cartório de registro de imóveis, e uma fazenda que tinha uma área de 100 mil metros quadrados, ela pode virar 10 áreas de 10 mil metros quadrados sem precisar passar sistema viário, tá? Não vai ser o foco do nosso trabalho, mas é só para vocês entenderem a diferença, tá? Provavelmente isso vai estar lá em trabalhos que vocês vão fazer, em prova, tá? Então, a diferença do loteamento para o desmembramento é o sistema viário que existe ou não existe ao subdividir essas áreas, essas porções de terra, tá? O loteamento, ele também precisa ser dotado de infraestrutura básica, tá? Então, lá na 6766, a legislação, ela define quais são os sistemas básicos de infraestrutura que esse loteamento tem que ter, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, ou depois consultar a lei, ou lá no livro de vocês também fala, que são, o primeiro, sistema de infra, sistema viário, tá? O segundo sistema de infraestrutura, abastecimento de água. O terceiro sistema de infraestrutura, esgotamento sanitário, esgoto, né? Abastecimento, captação, tratamento de esgoto sanitário. Iluminação pública, né? Como essas vias que vocês vão criar ou que já existem vão ser iluminadas. A energia elétrica, que vai alimentar esse sistema de iluminação pública e outros elementos que precisam de energia, mais a energia que vai alimentar cada um dos lotes, que é o que nós chamamos de energia elétrica domiciliar. Todos esses sistemas que eu falei para vocês, eles têm que ser feitos pelo loteador. Então, nós vamos executar o projeto, nós vamos, né, fazer o projeto urbanístico, mas tem que ser contempladas, para esse projeto ser aprovado, todas essas redes de infraestrutura. Por que eu estou falando isso para vocês agora? Porque o levantamento que vocês aí terminaram, e eu preciso ver se ele está pronto, né, sob o ponto de vista de vocês avançarem no processo do projeto de loteamento, se o loteamento precisa ter tudo isso, vocês precisam, nesse raio de 10 quilômetros, identificar a infraestrutura básica existente nesse entorno, tá? Nesta gleba e neste entorno, tá bom? O que vai acontecer nesse momento? O que vai acontecer nesse momento? Alguns levantamentos, vocês vão precisar consultar pessoas pessoalmente na prefeitura, vocês já estão acostumados a fazer isso. E nesse momento que nós não estamos tendo atendimento presencial na prefeitura, pode ser que alguns levantamentos vocês não consigam agora. Então, qual vai ser o caminho de vocês? Desta semana para a próxima, vocês vão tentar achar o máximo de informações nas plataformas digitais que vocês têm. E qual é? Os sites da prefeitura, tá?
Então, vocês vão dissecar o site da prefeitura, tentando achar o máximo de informações dessa área. Ah, não encontrei, por exemplo, como que está o abastecimento de água aqui, eu teria que ir no DAERP. Então, vocês vão colocar na análise de vocês, que vocês vão me entregar, dizendo que não foi possível identificar onde estão os postos de abastecimento de água, porque não tinha no site do DAERP, e neste momento, devido à Covid-19, não foi possível um atendimento presencial. Por que vocês têm que falar, inclusive, a situação histórica que nós estamos passando? Porque é uma situação rara, né? Nenhum de nós nunca passou por isso no trabalho, na vida, na arquitetura, e isso precisa ficar registrado. Ah, daqui um mês a prefeitura vai voltar a funcionar e eu consigo. Gente, não tem uma pessoa para olhar para a carinha aqui, todo mundo desligou os vídeos. É horrível falar e você não saber para quem está falando. Parece que eu estou falando para ninguém. Mas vamos lá. Se no meio do caminho, mudar a situação, né? Então, a prefeitura abriu, aí até o fim do semestre que vocês vão me entregar o trabalho completo, vocês vão ter a possibilidade de alterar essa análise no meio do caminho. Porque aí vocês vão lá, alteram o texto e no dia da entrega do projeto vocês vão ter uma revisão. Se até o dia da entrega do projeto, não tiver mudança na situação da cidade ou do país, vocês vão entregar como está, tá? A única coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: eu vou ler todas as análises, aí vai estar lá escrito assim: o meu grupo não conseguiu identificar esse levantamento. O que eu vou fazer é entrar no site da prefeitura. Se tiver a possibilidade de levantar e vocês colocaram que não tinham por preguiça ou porque não acharam, aí não vai ter nota por esse motivo, tá? Então, não usem como muleta a indicação de que não foi possível, fazer tal levantamento e eu achar esse levantamento, tá? Então, esgotem as possibilidades antes de analisar e dizer que não tem, tá? Até porque quanto mais informações vocês tiverem, melhor o projeto de vocês vai ficar, tá? O que é importante nessa fase de levantamento, da mesma forma que é importante o projeto arquitetônico? Quanto mais material vocês tiverem na mão, a hora que vocês efetivamente começarem a construir o loteamento de vocês, vocês não precisam parar o raciocínio do loteamento e voltar lá nos levantamentos, porque vocês não têm uma informação que era importante ter e não tiveram, tá? Então, aproveitem aí mais essa semana que a gente vai fechar os levantamentos para ter tudo na mão, para não precisar voltar, tá? Então, foi por esse motivo que eu vou pedir para vocês marcarem e revisarem. Essa área que vocês levantaram, dentro do raio de 10 quilômetros, vocês identificaram todo o sistema de infraestrutura existente? Se não, façam isso, tá? A outra informação que é importante para o loteamento de vocês e que eu pedi lá semana passada foi identificar serviços. O que são os serviços? Edifícios institucionais que ajudam esse loteamento a funcionar. Sistema de saúde, então, onde tem posto de saúde, onde tem UBS, UBDS, unidades de saúde de hierarquia, onde tem escolas em várias hierarquias, se tem alguma questão de segurança, né? Se tem delegacia, onde é a mais próxima, se tem algum outro equipamento institucional que ele vai trazer impacto, agrega positivamente ou negativamente para vocês. Quando eu falo negativamente, por exemplo, às vezes lá no entorno da área de vocês tem uma penitenciária. Então eu não vou conseguir implantar um loteamento? Vou, mas essa edificação institucional que, por exemplo, ela traz alguma questão assim de perigo, de segurança pública, ela implica no perfil desse loteamento, ela implica no preço dessa terra, ela indica na possibilidade de vender ou não lotes. Mas ninguém vai querer morar perto da penitenciária. Às vezes não. Às vezes a pessoa não tem escolha. Mas às vezes é um loteamento que vai interessar as pessoas que trabalham
trabalham nesse local, que não vão precisar andar muito, né? Então, assim, nenhuma área é descartada. Então, por isso que é importante que vocês identifiquem. Uma outra questão que é muito importante, por exemplo, às vezes a pessoa, pertinho desse loteamento, tem uma fábrica que tem muito ruído, uma fábrica que tem muito odor, uma fábrica que tem alguma condicionante que ela pode implicar em algumas questões. Por exemplo, eu lembro que eu morava numa casa que era perto de uma fábrica de pipoca. Sabe aquela pipoca doce do saquinho cor-de-rosa? Que eu adoro particularmente de comer, aquele isoporzinho docinho. Eu morava numa casa quando eu era criança que era assim, muito próximo de uma fábrica dessa. Só que uma coisa é você sentir o cheirinho da pipoca, uma vez ou outra te dá vontade de comer e aí você pega uma pipoquinha. Outra coisa é você sentir o cheiro da pipoca todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. E essas questões, elas implicam em condicionantes positivos ou negativos para uma área, né? A gente passa em Araraquara, você anda pela cidade, você sente o cheiro do suco de laranja. Ai, que delícia, eu adoro suco de laranja. Mas e as pessoas que todo dia convivem com isso? Então, é importante a gente identificar se no nosso entorno tem alguma área que tem essas questões, seja para o lado bom ou para o lado ruim, tá? Outra coisa que é importante, eu tenho uma rodovia, né? Então, lá no sistema viário que eu estou levantando, eu tenho uma rodovia que vai cortar a minha área, a minha gleba, positivamente, ela vai facilitar que as pessoas chegam na minha área por conta dessa rodovia, ou eu vou ter que criar passarela, ou eu vou ter que criar uma diretriz viária para um bairro que está do lado de lá conseguir acessar o meu loteamento, né? Porque aí na hora de fazer o meu projeto de loteamento, eu vou ter que definir uma diretriz para que o pessoal do meu loteamento consiga acessar o loteamento do outro lado da avenida, né? Porque dependendo da hierarquia dessa via, se é uma rodovia, se é uma via expressa, eu não posso atravessar a pé, né? Isso vai ter uma implicação em segurança, tá? Então, anotem nessa área que vocês escolheram todos os condicionantes de infraestrutura básica e de serviços para a área que vocês escolheram. E, por fim, baseado nessa área escolhida de zoneamento. Vocês viram que lá no material do AVA, eu até coloquei, assim, um recorte da legenda, vocês viram isso? Estava lá, ZUP, ZUC, né? Quais são as siglas das zonas ambientais da cidade. E hoje, no nosso plano diretor municipal, na legislação de Ribeirão Preto municipal, os índices urbanísticos dos bairros, eles são pelo zoneamento ambiental que essa área faz parte, tá? Então, é preciso que vocês identifiquem essa área entre qual zoneamento ela está inserida. Se é uma área de urbanização controlada, se é uma área de urbanização máxima, se é uma área de interesse social, qual é o zoneamento ambiental que a área que vocês escolheram pertence, tá? E repito, ela vai definir o perfil da área de vocês e ela vai definir alguns índices urbanísticos. Alguns vocês vão escolher, outros vocês têm que se basear na legislação municipal, tá? De levantamento, disso tudo que eu falei para vocês, alguém tem alguma dúvida dos levantamentos? Se alguém tiver alguma dúvida, ou escreve aqui no chat, aqui do lado. Se vocês não conseguiram ligar o chat, nessa barrinha de tarefas que nós temos, a da direita, que é vermelhinha, é o telefoninho, né? Onde a gente liga e desliga a chamada. O segundo, que tem duas pessoinhas aqui, a gente consegue ver quem pessoas que estão participando da aula, somos 13 no momento, e a terceira, o terceiro ícone aqui é o chat, clica nele, abre o chat aqui do lado. Alguém tem alguma dúvida dos levantamentos? Alguém não conseguiu entender o que eu estou pedindo? Alguém não entendeu o que eu pedi na aula passada? A partir dessas informações que eu dei hoje, vocês conseguem fazer esse refino
e finalizar o levantamento de vocês ou ainda tem alguma dúvida? Enquanto vocês, se alguém for escrever ou perguntar, se alguém quiser perguntar por áudio, é só ligar o microfone e perguntar, eu vou respondendo, todo mundo escuta. Eu vou colocar aqui para vocês o número das 2 legislações municipais que a gente vai seguir, tá? Aí, se ninguém tiver dúvida do levantamento, a gente segue adiante. Bom, a Fran falou que não, o Rick falou que não, ninguém perguntou, acho que é ok, né? Então, como vai ser o nosso processo? Eu anotei aqui para vocês, ó. As 2 leis municipais. Deixa eu ver, acho que por enquanto vai dar para trabalhar. Mandamos para você o trabalho, assim que você corrigir. Gente, ó, não pedi para vocês me mandarem o trabalho, tá? Vocês me mandaram quando, Matheus? Matheus está dizendo aqui que mandou o trabalho. Vocês me mandaram o primeiro trabalho, então eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer, tá? Vocês me mandaram o primeiro trabalho, eu mandei uma recomendação de revisão para todo mundo, mas eu não pedi para vocês me entregarem. Eu não pedi para vocês me entregarem. O Juliano me perguntou no WhatsApp, e eu falei que não precisava entregar, mas tudo bem, tá? Por que eu não pedi para vocês me entregarem? Porque eu ia explicar para vocês quais são as recomendações da lei. Então, cabe essa última revisão. Então, eu nem vou olhar, Matheus, o trabalho que vocês me mandaram. Então, como que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão, baseado nisso que eu falei hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, é a partir da página 45 do livro, ou assistam a aula aqui que vai estar gravada, demora um pouquinho para sair o link, mas vai estar gravada. Vocês vão revisar se essa área escolhida de vocês está dotada de todos esses levantamentos que são importantes para vocês começarem a projetar, tá bom? Vocês vão organizar esse trabalho, esse levantamento que já está feito e essa revisão que vocês vão fazer, vocês vão organizar já no formato A3, aí vocês vão gerar um PDF, tá? Se esses levantamentos tiverem mais que uma folha 3, vocês podem me mandar lá. Vocês não vão criar um trabalho específico para essa entrega. Vocês vão me mandar os PDFs das folhas que já estão compondo o caderno de projeto de vocês, tá? Então, anotem aí que para a semana que vem, vocês vão aí vocês não vão me mandar no e-mail. Vocês estão vendo nessa mesma barrinha de tarefas que nós temos aqui? Depois do chat tem 3 pontinhos, e depois dos 3 pontinhos tem uma setinha escrito compartilhar. Aqui a gente compartilha arquivos, enquanto a gente está conversando e fazendo a aula. Então, no início da aula que vem, a hora que vocês entrarem, pelo menos um representante de cada grupo vai ficar responsável por compartilhar o trabalho do grupo, tá? Então, revisando, anotem aí ou depois assistam. Vocês não vão me entregar a análise de todas as áreas que vocês levantaram. Vocês vão me entregar a análise da área escolhida com a análise do entorno, com tudo isso que eu falei, do raio dos 10 quilômetros. Então, já organizem as folhas A3, a folha ou as folhas, no sentido do caderno de vocês estar pronto para a entrega que vai acontecer lá no dia da prova. Mas essa etapa da área escolhida, dos levantamentos, de tudo isso que eu falei, o zoneamento, a vocação, vocês vão me entregar semana que vem e ela vai valer nota de trabalho. E aí eu vou devolver do mesmo jeito. Então, agora, aquela primeira que vocês me entregaram, ela estava superficial, era uma primeira análise. Aí eu expliquei como vocês fariam, coloquei as informações de hoje,
E o levantamento para a semana que vem tem que estar perfeito, redondinho e completo com tudo isso que a gente falou, tá? Esse trabalho vai valer 600 pontos individuais na nota de trabalho de vocês, tá? Vocês já tiveram uma pontuação de 200 pontos individual, depois uma segunda em grupo, valendo mais 200, 400. Essa da semana que vem vai valer 600 pontos para cada integrante do grupo, tá? De acordo, lógico, com a minha correção, tá bom? Então, anotem para no início da aula que vem, a hora que a gente começar, eu falo, gente, compartilha aí vocês vão compartilhar ou compartilha nessa barra de tarefas, ou aqui no chat também tem a possibilidade de colocar arquivos, aí vocês vão compartilhar e eu já vou salvar antes da gente começar a aula, e é esse material que eu vou corrigir e que vai valer esses 600 pontos de trabalho, e que ele vai capacitar vocês para continuar a fazer o projeto, tá? Continuar não, para começar a fazer o projeto, tá? Ok sobre o trabalho? Depois eu vou postar lá no AVA, só para reforçar que vocês têm que me fazer essa entrega aí para a semana que vem, tá? Ah, professora, perdi o arquivo, não deu tempo, não sei o quê. A gente está começando a aula até 7h30, tem que colocar até às 20 horas para mim. Entregou 25, já não vou aceitar, tá bom? Tem que ser no início da aula para não atrapalhar a nossa aula e dar uma sequência. Então, anotem aí para vocês se organizarem, ou seja, vocês vão fechar o levantamento, tá? Vou tomar uma aguinha aqui e aí a gente segue adiante. Alguma dúvida sobre a entrega da semana que vem, o que vocês têm que entregar? Já que vocês não têm dúvida sobre o levantamento, é o levantamento que vocês têm que entregar, tá bom? Aí é o seguinte, gente, deixa eu ver. Então, não precisa entregar as correções que fizemos na entrega passada? Na verdade, vai entregar, porque o que vocês corrigiram, ele vai compor a análise melhor feita de vocês, entendeu? Não, ela só quer que compõe o caderno. Não, não é isso não, Tauana. A, 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 o que vocês fizeram do trabalho que vocês me entregaram para agora, ele vai compor o caderno de projeto de vocês. Se dentro dessas correções que eu passei, tem correções das áreas, até vocês escolherem a área ideal, aí vocês vão guardar e vão me entregar junto com o caderno. Para a semana que vem, eu não quero que vocês me entreguem as 6 áreas. Eu quero que vocês entreguem a análise completa só da área escolhida. As outras eu vou jogar fora? Não, ela vai compor o caderno que vocês vão me entregar no dia da avaliação do projeto completo. Então tá bom, é isso, tá, Tauana? Semana que vem é só da área escolhida com o detalhamento nos 10 quilômetros de raio, tá? Mais alguma pergunta? Não, né? Fran e Tauana, ok. Quando a gente tiver esse levantamento em mãos, que semana que vem vai estar pronta, a gente consegue olhar para a área de vocês com o olhar já de quem está começando a planejar, tá? De quem já está começando a definir o projeto. Então, eu já vou falar hoje para vocês, que faz parte também dessa sessão 1.3, para que a gente possa caminhar um pouco mais rápido. Por quê? Porque eu acredito que essa revisão na área de vocês vai ser muito pequena. É só vocês completarem se está faltando alguma coisa de infraestrutura que vocês não levantaram, tá? Vocês não vão ficar a semana inteira fazendo o levantamento. Como eu falei para vocês lá no AVA, lá no YouTube, semana passada, como eu falei para vocês, me fugiu da cabeça agora o que eu ia falar. Eu tinha falado na aula presencial que vocês teriam que ir no local para ver se essa área está ainda na mesma situação, lembram disso? Só que agora, por conta do nosso isolamento social, eu estou dispensando nesse momento essa etapa, tá?
Mas tão logo a gente volte a circular, vocês vão voltar lá na área, tá? Então, neste momento, a gente vai com o que a gente tem, né? Ou com o que a gente pode. Eu não quero ninguém se arriscando na rua para fazer um levantamento de projeto, é porque a professora mandou, tá? Não. Ninguém quer correr risco de saúde para ir lá levantar uma área. Até porque se a gente estivesse desenvolvendo um projeto de urbanismo na vida real, como muita gente está fazendo nesse momento, e a gente não pode sair na rua, a gente tem que trabalhar com a situação atual. Um mecanismo, Marcela, não tem problema, viu? Depois você pega com o seu grupo. Aí o Matheus está quase no começo, acho que a Tauana também, não sei se ela é do seu grupo, né? Mas a aula está sendo gravada, tá? Depois vocês conseguem baixar lá no link do Teams mesmo. E eu fui ler o chat da Marcela e esqueci que eu estava falando. Eu estava dizendo que a gente não precisa ir na área, né, agora, para fazer os levantamentos. Mas tão logo volte, nós vamos lá fazer os levantamentos. Ah, isso mesmo. E outra coisa, duas ferramentas que ajudam bastante quando a gente não pode ir na área. Vocês conhecem o primeiro, né, que é o Google Maps, que assim, às vezes vocês usam ele, ou às vezes porque não pode ir na área, porque não consegue se organizar em grupo, ou porque eu tô com preguiça mesmo, aí eu pego o levantamento pela internet, né? Então tem o Google Maps e tem o Google Earth, que é o Google Terra. É um software que a gente consegue instalar porque ele é pesado, mas ele consegue, o Google Earth ele é mais atualizado, porque ele pega um sinal de satélite e ele consegue quase que em tempo real mostrar o que aquela área está descrita, mas ele é bem pesado mesmo, mas vale a pena tentar instalar e baixar as áreas. O Google Maps ele vai trabalhar com aquela foto, com aquele voo, com aquele drone, em dado momento que vocês conseguem identificar a foto. Então, são duas ferramentas que dá para vocês trabalharem nesse momento que a gente não pode sair na rua para visitar o local, tá? Então, para enriquecer o trabalho de vocês, pesquisem nas duas plataformas e a hora que a gente tiver a possibilidade de ir na área, aí vocês vão, tá? Eu sei, acho que só o grupo do Matheus conseguiu ir na área que já tinha escolhido, não sei se vai ser essa área final deles. Os outros, pelo menos no levantamento que tinha me entregue, ainda não tinham fotografado ou registrado nada da área escolhida, tá? Ainda lá na legislação 6766, tem algumas, então assim, área escolhida, levantamento pronto, o que vocês tiverem que revisar, vocês vão me entregar semana que vem, isso vai estar mais redondinho. Mas quais já são as observações que vocês têm que ter para a gente começar a projetar? Então, a primeira coisa, área escolhida, ela tem tudo isso aí que a gente precisa para levantar. Então, é a área que eu vou trabalhar para começar a planejar o loteamento. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter essa gleba, ela vai funcionar como uma folha em branco de vocês, né? Eu tenho o desenho do entorno, o perímetro da minha área, eu tenho a hierarquia viária que está acontecendo, que está chegando até nessa área, eu tenho alguma diretriz. Quando a gente tem diretriz viária que ainda não existe, a gente passa a via tracejada, tá? Então, ela tem uma previsão de acontecer uma via ali, mas ela ainda não está implantada. Então, a gente faz tracejadinho, mas coloca a via. Então, o que vocês já podem começar a fazer? Vocês já podem pegar a área de vocês lá no AutoCAD, ou no Revit, não sei qual o software que vocês estão usando, estou falando do CAD assim como uma forma mais roots, né? Vocês vão pegar a área de vocês vão, se tiver hierarquia viária, já coloca ela e faz o tracejado, já faz a delimitação da área, e vocês já colocam aí o que tem nesse entorno aí e qual vai ser o ponto de partida. Outra coisa que vocês já podem analisar, dentro da área de vocês... Ah, tá. Amanda, no site da Transerp, Amanda, vocês estão lendo aqui, né? A Amanda perguntou, aonde nós encontramos informação dessa via, dessa hierarquia viária, que ainda não foi instalada? No site da Transerp, existe umas pranchas, pelo menos a última vez que eu vi estavam disponíveis, tá?
mas existe algumas pranchas que são diretrizes viárias para Ribeirão Preto. Nessa carta ou nessa prancha, ela tem justamente essas informações. Quais são as vias, né, que tem diretrizes para acontecer nas áreas. E aí, se vocês puxam esse mapa, vocês conseguem filtrar aquela área de vocês e ver se tem alguma via ali que com diretriz de implantação. Se vocês não conseguirem achar, o pessoal do DAERP está trabalhando interno. Eu sei que do planejamento e da Transerp, eles estão trabalhando remoto em casa. Então, eu acho que se achar o contato dos engenheiros e mandar um e-mail, eles respondem. Então, já olhem se vocês acham o mapa. Se um achar o mapa, já compartilha com todo mundo. Se não acharem, já manda o e-mail, que até quando vocês começarem a fazer o loteamento, vocês já têm essa informação. Se acontecer de não achar, e depois que a pandemia passar, a gente achar uma hierarquia, uma diretriz que não tinha à disposição nesse momento, aí a gente vai tratar isso de forma separada. Se a gente consegue adaptar isso no projeto, se a gente vai esquecer, aí a gente vai ver como a gente trata. Mas a última vez que eu consultei, que não faz 6, 7 meses, tinha esse mapa de diretrizes viárias de Ribeirão Preto, não era difícil. Então já procurem, aí semana que vem vocês me falam se vocês encontrarem, já traçam essas diretrizes, tá? Não sei se foi para a turma de vocês, foi na turma de vocês que nós fizemos aquele loteamento, aquele edifício residencial que nós fizemos lá numa área do Heitor Rigon, lá embaixo, numa área alagada. Foi, não foi? Acho que até o Wesley conhecia alguém lá, nós fizemos levantamento de uma granja, não foi? Foi, né? Foi ou não? Não sei se é a mesma turma, se é a turma inteira. Mas eu lembro que quando nós fizemos esse projeto, que foi o de habitação de interesse social, nós achamos esse mapa de hierarquia, de diretriz viária. E tinha uma via que tinha diretriz passando no meio da área que eu escolhi para vocês. Inclusive, essa via teve que cortar o condomínio no meio. Não sei se vocês lembram disso, tá? Então, é uma informação que é importante. Daí, semana que vem, vocês me falam se vocês acharam a diretriz. Normalmente está no site do DAERP, tá? Que é quem controla a diretriz viária. Perdão, DAERP não, Transerp, tá? Que é quem controla a mobilidade urbana. Existe em Ribeirão Preto um plano que chama PlanMob, Plano de Mobilidade Urbana. Na verdade, ele é exigido para cidades acima de 500 mil habitantes. Então, existe um plano de mobilidade na cidade e nele também tem diretrizes viárias, tá? Então, também é outro documento, PlanMob. É um plano de mobilidade para Ribeirão que vocês também podem encontrar essa informação, tá? Feito esse levantamento, eu quero que vocês debrucem o olhar de vocês para essa área que vocês escolheram. E aí eu quero que vocês anotem se tem alguma condição que vá separar alguma área dentro dessa gleba que vocês não vão poder edificar. Que áreas que são essas? Então, por exemplo, eu tenho dentro da minha gleba passando um curso d'água. O que é? Um rio, um córrego, uma nascente, uma área. Tem um córrego, ok, vocês vão jogar um offset, se tiver um curso d'água, de 15 metros para cada lado, tá? Que é a famosa área de preservação permanente, tá? Então, se eu tiver um curso d'água no meio da área, vocês pegam lá a linha de fora desse córrego e joguem 15 para lá, 15 para cá. Se tiver uma nascente, né, às vezes está indicada lá no mapa, uma areazinha de nascente, é um raio de 50 metros. Onde estão essas informações que eu estou falando para vocês? Essas questões ambientais, elas estão no Código Florestal, tá? A lei é a 12.651 de 2012, a última revisão, peraí. Última revisão do Código Florestal. É essa aqui, tá? Eu estou falando para vocês que o Código Florestal é super extenso. O que vocês vão procurar? Vocês vão procurar informações
né, de questões ambientais que têm que ser preservadas na implantação de um loteamento. Então, se a lei de uso e ocupação do solo, para construir um loteamento, ela fala que a gente tem que seguir o Código Florestal, se tiver alguma área ambientalmente vulnerável, ela tem que ser observada e ela tem que ser excluída dessa área que a gente vai edificar. Então, são as áreas de preservação permanente ou as áreas de preservação ecológica, tá? Que são essas áreas aí que preservam cursos da água, áreas que são alagadiças. Então, o que são áreas alagadiças? São, talvez assim, essa área alagadiça, vocês só vão conseguir conferir se for em loco, mas eu estou explicando porque também é uma condição que tem que ser excluída, tá? Se vocês chegarem lá na área depois e tiver uma área alagada, o que que é? São aqueles cursos de rio que a gente chama de intermitentes. São aqueles cursos de rio que eles só acontecem quando tem chuva ou quando tem uma cheia. Então, é uma área que fica alagada e aí na área da seca ela se resseca, né? Mas é uma área que não pode ter edificação, justamente porque ela vai trazer problemas urbanísticos futuros, tá? Então, neste momento, vocês só anotem que áreas alagadiças não podem, mas se lá no local vocês identificarem, essa área tem que ser excluída da área de edificação. Outras coisas podem ser implantadas no lugar dessas áreas, né? Então, por exemplo, eu não posso edificar, mas de repente eu posso deixar uma área impermeável nessa área alagada. Então, vocês vão cumprir outras normas, mas sem edificar, sem ser área de lote, tá? Outra área que não pode receber edificação, parcelamento de terra, são as áreas aterradas com material nocivo à saúde pública. Por exemplo, área de lixão, área que foi aterrado lixo hospitalar, lixo nuclear, qualquer tipo de resíduo, área onde foi cemitério. Então, todo solo que é contaminado por algumas questões de saúde pública não podem ser parceladas para edificação. Um exemplo aqui de Ribeirão Preto famoso é o Jardim Juliana, né? Não foi seguida essa legislação, e a legislação existia antes dele ser implantado, mas o Jardim Juliana foi loteado em cima de um lixão, né? E trouxe vários problemas aí, inclusive está em fase final aí jurídico, e as pessoas vão receber casa, dinheiro de volta aí, porque tiveram muitos problemas. Áreas com declividade superior a 30% também não podem ser edificadas. Então, eu estou colocando essa informação para vocês, porque escolhida a área de vocês, como que está a declividade dessa área? Lá no aerofotogramétrico que vocês têm à disposição na prefeitura, ele tem as curvas de nível. Como que está essa declividade dessa área de vocês? Vocês conferiram essa topografia? Né? É uma área com uma declividade muito grande. Às vezes vocês têm uma área dessa magnitude, desse tamanho, que ele tem 30% de declividade em alguma área maior, mas em outras áreas não é possível edificar. E essas áreas também que de repente não podem ser edificadas, elas podem ser conferidas a outra parte da implantação de vocês. Mas então, olhem como é que está a declividade dessa área que vocês escolheram. Se ela tem declividade acima de 30% numa área muito grande, vocês não vão ter um aproveitamento bom para fazer o loteamento, tá? Também a gente não pode edificar áreas que a poluição crie áreas insalubres. Por exemplo, a área que o esgoto está a céu aberto e que eu não posso implantar uma área de edificação, ou qualquer outra condição que a poluição traga malefícios aí em quem vai receber esse lote, comprar esse lote, enfim. Para quem escolher a faixa de habitação de interesse social para o loteamento, e para que fique registrado qual é a regra mínima de área para o lote que vocês vão criar,
O lote mínimo no Brasil, baseado na 6766, ele pode ter no mínimo 125 metros quadrados e uma testada de 5 metros de frente. O que, que isso quer dizer? É aquele lote que a gente chama de meio terreno, né? De meio lote, que seria um terreno de 5, um terreno de 5 de frente por 25 de, de comprimento, que daria um lote de 125 metros quadrados. Ah, mas o meu loteamento vai ter um perfil maior, né? Um perfil mais alto, eu vou fazer lotes maiores. Ok, o mínimo são 125 metros quadrados, o mínimo são 5 metros de frente. Se eu vou criar uma área maior, ok. Agora, se a vocação de vocês for para um lote menor, esse é o menor lote que a 6766 permite para edificações no Brasil, tá? O que mais? Essas informações que eu falei para vocês, ambientais, do Código Florestal, de questões ambientais, urbanísticas, ok? Vocês conseguem. Essa parte que eu estou falando agora não precisa constar nesse levantamento que vocês vão me entregar semana que vem, tá? Aí fica a escolha de vocês. Se vocês já quiserem entregar com a revisão dessa área, demarcando essas áreas, ok. Mas eu estou explicando porque a gente precisa estar com elas em mão dessa forma para a gente começar a desenhar o loteamento semana que vem, tá? Então anotem aí e vão seguindo passo a passo, porque senão semana que vem eu vou falar assim, agora nós vamos começar a desenhar. E onde eu não posso edificar, não sei, não fiz o levantamento. Aí tem alguma área que eu não posso edificar, não sei, porque eu não fiz o levantamento, tá? Então, para a gente prosseguir da semana que vem em diante, a área ela precisa estar demarcadinha, ela precisa estar dissecada sob esse ponto de vista, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa parte que eu falei agora? De demarcar áreas ambientalmente frágeis, áreas que eu não posso edificar, área de córrego, área de preservação permanente, outras áreas que a gente tem que deixar 15 metros de cada lado também, quando tem linha de transmissão de energia, sabe aquelas linhas de transmissão de alta tensão? Também tem que deixar 15 metros de cada lado. E quando tem rodovias, a gente também tem que deixar uma faixa de 15 metros de cada lado sem edificar, tá? Se a área de vocês passar por rodovia. Então, me falem aí se vocês têm alguma dúvida até esse momento. Aí nós vamos fazer um intervalinho aqui de 10 minutos. Quem quiser ir no banheiro, quem quiser tomar uma água, que é como se fosse equivalesse o nosso intervalo mesmo. Aí nós vamos voltar e eu vou explicar para vocês, por fim, para a gente encerrar esse raciocínio de hoje, o que vai constar no projeto de vocês, tá? O que o projeto urbanístico de loteamento tem que conter baseado na 6766, tá? Alguém tem alguma dúvida dessa partezinha ambiental aí ou nós vamos fazer o intervalinho? Se alguém quiser perguntar aí, pode me perguntar. Ninguém? Deixa eu ver quantas pessoas estamos. Estamos em 14. Quem chegou por fim? Foi a Marcela, né? Que chegou por último. Se vocês não tiverem dúvidas aí acerca dessa parte ambiental, a gente faz uma pausinha, vocês tomam uma água, levanta, estica o braço, dá uma respirada, né? Puxa o ar no pulmão, conta até 10, umas 10 vezes por dia para fazer o pulmão funcionar bem aí nesse momento que a gente está muito parado. E aí, volto aqui em 10 minutinhos, só vou no banheiro pegar mais uma água e aí eu termino falando como vai funcionar o nosso projeto, tá bom? Então, ninguém perguntou. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui? Ninguém perguntou, então, deixa eu ver. Ah, não, ninguém perguntou. Beleza, beleza. Então, rapidinho, tá? Só vou desligar o áudio e o vídeo aqui. Eu volto em 5 minutinhos, mas eu dou até 10 aí. Quem quiser ir no banheiro, tomar uma água, pegar uma maçã, pegar alguma coisa para comer e a gente volta para finalizar, tá bom? Eu também o quê, Célio? Eu também vou tomar água? Ah, beleza. A aula ao vivo tem essa vantagem, pode pegar a breja, não tem problema não.
Já tô aqui, hein, gente? Quando vocês voltarem aí, me avisa. Tô aqui, hein, gente? Solta a voz. Ó, agora eu vou falar, vou explicar para vocês, que aí a gente termina, eu acho que a gente termina até um pouquinho mais cedo. Vou falar para vocês o que vai conter o projeto de vocês, tá? Primeiro, para finalizar a questão da norma, da lei, perdão. E segundo, para vocês saberem qual vai ser o processo de caminhada, do nosso processo de caminhada, tá? Então, nós vamos fazer uma parte dos documentos, digamos assim, que vão compor a solicitação de um licenciamento urbano, tá? O que consiste um licenciamento urbano? Como eu já falei para vocês, uma solicitação prévia ao poder público para que ele permita que a gente possa, então, planejar e projetar um loteamento. Com essa aprovação prévia, o projeto é realizado, então é executado o projeto urbanístico, né, que assim como todos os projetos que fazem parte da nossa composição enquanto arquitetos urbanistas, é o projeto básico para fazer um loteamento. Depois dele executado, depois do desenho de loteamentos executado, ele é solto para fazer os projetos complementares, que são justamente os projetos de infraestrutura, que normalmente são feitos pelos outros engenheiros, né? Que são as infraestruturas de esgoto, projeto de iluminação pública, projeto de energia elétrica, projeto de drenagem urbana,
projeto de lógica, né, serviços de internet, fibra ótica, tudo isso ele vai ser realizado depois do desenho urbanístico ser implantado. E aí ele volta para aquela famosa conferência igual nós fazemos na arquitetura, que é o As-Built, né? Nós recebemos aí todos os projetos de infraestrutura, eles são conferidos a partir do urbanístico e assim o loteamento ele recebe então ele recebe uma reunião de peças gráficas que compõem o projeto urbanístico, todos os projetos de infraestrutura para que esse loteamento aconteça, o memorial descritivo, onde é descrito todas as normas, regras, tudo que vai acontecer nesse loteamento, desde o desenho urbano, desde a largura das vias, da infraestrutura que vai ser agregado a ele, todas as diretrizes de edifícios institucionais. Então, olha, aqui tem uma diretriz para isso, isso e isso. Todas as diretrizes ambientais que esse projeto precisar conter. Às vezes a gente tem lá uma área de preservação permanente, mas é feita alguma negociação ambiental, vai constar nesse memorial. E é nesse memorial também. Tá conseguindo entrar, não, Rick? Estamos funcionando aqui normal. Mas quando vocês saírem para ir no banheiro, tomar cerveja e tal, nem sai da aula, fica nela. Eu não sei por que não está entrando. Quando esse memorial é feito, é nesse memorial descritivo que contém as informações das restrições urbanísticas, né, dos índices urbanísticos que esse loteamento vai ter. Então, semana que vem, a primeira coisa que nós vamos fazer depois que vocês entregarem o projeto, que vocês entregarem essa etapa de levantamento e a gente começar a falar de projeto, nós vamos definir as diretrizes urbanísticas, né, as regras urbanísticas que esse loteamento de vocês vai ter. Então, por isso que é importante estar com os levantamentos na mão, perfil e qual zoneamento ele pertence, tá? Porque aí nós vamos definir, nós não vamos fazer um memorial descritivo inteiro do projeto de vocês, mas nós vamos definir quais vão ser as restrições urbanísticas que esse projeto vai ter para depois de ser loteado, tá? Então, assim, se vocês quiserem já ir discutindo e pensando alguma coisa sobre, mas vai ser a primeira tarefa da semana que vem, tá? Definir essas restrições urbanísticas. E nós vamos fazer os projetos, nós vamos fazer o projeto de implantação desse loteamento. Quando a gente fala em projeto de loteamento, em que ele consiste? A gente precisa pegar essa gleba, colocar diretrizes viárias, definir e hierarquizar todo o sistema viário que vocês vão criar. Então, além de vocês criarem as vias, vocês vão hierarquizar e dar sentido para elas. Olha, essa via vai ser a coletora, essa via vai ser local, essa via vai ligar com essa, o sentido da via vai ser esse, essa vai ser mão dupla, essa vai ter canteiro. Então, vocês vão desenhar o sistema viário e o que não é sistema viário vai ser parcelado, né? E dentro desse parcelamento, vocês vão gerar as quadras que vão ser subdivididas em lotes e outras áreas vão ser destinadas a áreas institucionais ou algumas outras áreas que vocês vão criar, áreas verdes, enfim, né? Então, o processo de projeto vai ser esse. O produto final do loteamento é, então, essa implantação com o sistema viário todo demarcado e definido. Nós não vamos colocar grande complexidade de infraestrutura,
Aí, um pouquinho mais para frente, no segundo bimestre, vamos ver como vai andar nosso processo de projeto, se a gente vai continuar aqui só no remoto, quanto tempo vai demorar para a gente voltar à nossa normalidade, né? Aí, no segundo projeto, a gente vai conversar se a gente vai conseguir implantar algumas indicações de infraestrutura ou não, tá? Então, por enquanto, ainda está indefinido, mas na parte urbanística, vocês vão gerar sistema viário, hierarquizar quadras, lotes, com dimensões desses lotes, com número de lotes, e a planta, né, com esses detalhamentos. Então, esse vai ser o nosso produto, que junto com o memorial e com o cronograma de obra, compõe um projeto de loteamento que vai para aprovação na prefeitura, tá? Um projeto, quando ele é protocolado lá na prefeitura, esse cronograma de obra pode durar no máximo 4 anos. Então, dentro de 4 anos, precisa ser executado toda essa infraestrutura, terraplanagem, parcelamento do solo, demarcação dos lotes. Em 4 anos, essa obra tem que acontecer, tá? A 6766 também fala disso. E, além disso, depois, né, desse loteamento aprovado, conferem-se documentações que a gente chama de legais, né? Toda a documentação que vai gerar matrícula de cada um desses lotes, certidões negativas que têm que ser apresentadas. Então, quando nós estamos criando áreas que vão virar edificações, elas não podem simplesmente serem aprovadas lá na Secretaria do Planejamento. Né? Então, todo mundo aqui mora numa casa, né? Numa edificação, num apartamento, quem mora na zona urbana, e o que confere a documentação padrão do usuário do lote é o IPTU, né? Quando a gente pega lá o nosso carnê de IPTU, ele tem a área do terreno, ele tem a testada, que é a frente do terreno, ele tem algumas indicações de índices urbanísticos, ele tem valor venal dessa terra, né, que é o valor que esse terreno tem, valor venal da casa. Essas informações são todas informações legais, e para quem já viu ou nunca viu, ele gera um documento de parcelamento desse solo, que é a escritura. Não sei se vocês já viram, né, a escritura ou a matrícula do imóvel, normalmente é aquela certidão assim, beijinha, marronzinha, onde tem todas as informações desse lote. E depois, quando ele é edificado, o cartório de registro de imóveis vai acrescentando informações conforme esse lote vai ser edificado. Então, esse lote recebe uma casa de tantos metros quadrados, depois ele recebe uma reforma, depois ele é vendido, depois ele é doado, né? Tem matrícula de imóvel que tem 20 páginas, porque toda a informação desse lote, a partir do momento que ele foi parcelado num lote, ele recebe essa informação inicial e ele segue até se esse imóvel for demolido e ele voltar a ser um lote sem edificação, tá? Então, sobre todo esse processo de aprovação de loteamento, nessa disciplina, a nossa fase vai ser criar o projeto, né, a implantação desse loteamento sem grandes detalhes, e a parte do memorial, onde nós faremos a indicação dos índices urbanísticos de Ribeirão Preto, tá? Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ainda caminhar um pouquinho, ainda provavelmente mais a próxima aula, antes da gente propriamente começar a desenhar, tá? Então, para a semana que vem, vocês vão me entregar no começo da aula o levantamento atualizado e, se possível, já fazer a demarcação da área para a gente começar a falar sobre ela semana que vem, né? O que tem no entorno, se tem alguma área vulnerável, se tem curso d'água, se tem diretriz viária. Fiquem com a área na mão, se tiver o computador aberto, para vocês terem elementos para começarem a pensar, e se tiverem dúvidas, me perguntar. Nós não sabemos ainda como vai ser, né, esse processo aí do final do isolamento social, se ele vai ser prorrogado, se não vai. Mas até então, o último dia do isolamento social é o dia 6, que é segunda-feira, que é a nossa próxima aula, né?
Deixa eu só conferir, mas acho que é isso. Dia 6, porque março tem 31, né? Então, com certeza, ainda a nossa próxima aula do dia 6 de abril vai ser ao vivo ainda nessa mesma plataforma, tá? Se Deus quiser, a próxima aula depois do dia 6, a próxima aula depois do dia 6 já é a primeira semana, seria, né, no nosso calendário, a primeira semana de avaliação, mas nós ainda não temos notícia se vai ser mantida a semana de prova, se vai prorrogar, então nós vamos saber juntos, tá? Então, por enquanto, não estou preocupada com o dia da prova. A minha preocupação é que a gente caminhe nesse projeto e a hora que for a prova, a gente vai seguir, a gente vai parar ali, a gente vai avaliar uma primeira etapa e vai continuar a segunda etapa no segundo bimestre, tá? Então, é importante que vocês tenham esse levantamento independente dos 400, dos 600 pontos que ele vai gerar, mas esse levantamento na mão, esse mapa já demarcado, com as áreas que vocês podem edificar ou não. E se vocês puderem baixar e já dar uma lida de forma geral, nas duas legislações municipais que nós vamos ter que seguir, que é o plano diretor da cidade e a lei de uso e ocupação do solo, que semana que vem a aula está gravada, Fran. A aula está gravada e eu vou colocar o link da aula depois que a aula termina. Já estamos com 2h19 de gravação da aula. Ela demora, acho que um dia ela fica disponível, eu vou colocar o link lá para vocês no Avo. Mas eu coloco para a semana que vem, tipo, o que vocês precisam tá na mão. São 4 tópicos, que é esses que eu tô falando para vocês, entendeu? Que vocês precisam ter prontos para a gente continuar a semana que vem, tá? O que é importante? Testem a plataforma, vocês vão ter aula a semana inteira nela e nos dias que vocês tiverem disciplina, para ver quem está com problema de acesso, às vezes não baixar o programa, porque semana que vem o ideal seria a gente interagir um pouco mais aí com as dúvidas de vocês já de projeto, que vocês já vão começar a delimitar áreas que vocês vão conseguir projetar, tá? Então, essas informações técnicas precisam estar na mão. Todo mundo do grupo não consegue estar aqui, mas pelo menos 2, 3 integrantes de cada grupo é importante para que vocês consigam andar com o projeto de vocês. Uma sugestão que eu faço para vocês se vocês entrarem nessa mesma plataforma e criarem uma equipe de vocês, vocês podem criar uma reunião dessa igual a essa nossa de aula. Vocês podem criar uma equipe nova e criar uma equipe do grupo de vocês e ter uma equipe de trabalho do próprio grupo aqui de trabalho de vocês. E aí vocês conseguem de casa conversar, mandar material, se reunir, definir. É uma plataforma interessante para trabalhar tanto agora na época de isolamento social como depois, né? A nossa grande reclamação é que a gente não consegue se encontrar, que vocês não conseguem se encontrar, que tem essa dificuldade quem mora longe, enfim, né, horários complicados. Eu acho que é uma plataforma que dá para a gente não inutilizar 100%, porque dessas questões de projeto aí vocês precisam dessa interação, tá? Eu vou listar aqui, a Fran pediu, eu coloco aqui para vocês no Ava, mas a aula vai estar gravada também, né? Semana que vem vocês vão entregar isso e precisa estar com isso pronto para prosseguir, tá? Dessa parte de projetos, agora essa segunda parte da aula foi uma explicação, né? Para vocês, não precisa anotar nada, mas para vocês entenderem onde nós vamos chegar, né? E qual vai ser o fim do nosso produto do bimestre. Para que vocês consigam, assim, visualizar até que ponto vocês vão chegar nesse projeto, tá? E aí já vão definindo qual a plataforma vocês se familiarizam mais. Se vão querer criar isso no AutoCAD, se vão querer criar isso no Revit, no ArchiCAD. É importante, a mão não dá para fazer. Então, é importante que vocês escolham uma ferramenta que vai favorecer ao desenho urbanístico de vocês. E
da mesma forma que para fazer projeto arquitetônico, a gente lê projetos arquitetônicos, para fazer projetos urbanísticos, a gente lê projetos urbanísticos, né? É, inclusive, no fim da aula que vem, eu vou falar para vocês que a gente vai ter que levantar referências, né? Então, se vocês já quiserem começar a pesquisar desenhos urbanísticos de loteamento que agradam a vocês, a gente vai ter também um campo lá no nosso caderno que vão ser preencher referências. Então, como que eu vou buscar projetos? Projetos de loteamento, né? Vocês vão buscar implantações que vão servir de referências para vocês, com tipo de quadra, tipo de lote, largura de vias, ou a forma como esses desenhos vão se comportar, vão compor a referência de projeto de vocês, tá? Alguma dúvida, gente? Dá para a gente seguir adiante, vocês entregarem essa etapa, e semana que vem a gente começar a conseguir rabiscar esse projeto? Seria ideal que a gente ainda tenha a semana que vem para construir aí essa última parte do raciocínio, e de repente na aula lá do dia 13, eu tenho por mim, né, que vai adiar, porque a nossa semana de prova são sempre 2 semanas, né, do primeiro bimestre. Então, seria a semana do dia 13 e a semana do dia 20. Eu tenho por mim que, se Deus quiser, a gente voltando em abril para a faculdade, eu acredito que a semana de prova vai ser transferida para a segunda semana, penso eu, né? Porque senão volta às aulas e já volta com prova, eu acho que vai ficar um pouco complicado, mas saberemos juntos. Então, se a gente tiver a oportunidade da semana do dia 13, a gente sentar juntos em sala, com vocês com essa prancha na mão e começando a rabiscar, a gente vai ter um pouco mais de oportunidade. Se isso não acontecer, se prorrogar a quarentena e tudo mais, a gente vai se adaptar e fazer isso à distância mesmo, tá? Então, aproveitem esse momento aqui, que eu sei que ainda está em adaptação, mas um pouco complicado, para vocês tirarem as dúvidas. Então, semana que vem, eu acredito que vocês possam vir com questionamentos, com dúvidas já do grupo, né, em como construir já esse projeto na área que vocês escolheram. Repito, eu falei isso no começo da aula, mas revisando esse levantamento, refinando esse levantamento que vocês vão me entregar, pode ser que algum grupo perceba que escolheu a área errada. Se isso aconteceu, aí vocês vão ter uma semana para achar a área certa e fazer os levantamentos iguais. Ah, como que eu escolhi a área errada? Ah, se o zoneamento estiver errado, se a área não tiver de 40 a 80 mil metros quadrados, né? E todas as informações que eu já falei lá no começo da aula para vocês, tá? Então, façam essa revisão como uma conferência mesmo, se a área está ok, e dei uma passada aí pelas 2 legislações municipais. Eu vou listar para vocês no AVA, e aí semana que vem a gente prossegue, tá? Eu vou esperar um pouquinho aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Se não tiverem, a gente encerra, não tem problema encerrar um pouquinho mais cedo. Se vocês quiserem aproveitar esse tempo e já conversar entre o grupo de vocês aí o que vocês precisam, né, ter de ações aí para vocês construírem o projeto de vocês, que forma vocês vão levar isso para o restante do grupo que não está aqui presente na reunião, né, e aí eu aproveito esse tempinho também até o fim da aula para já colocar no AVA aqui o que vocês têm que me entregar semana que vem. Esse encontro é a nossa 7ª semana, tá, de aula. Então, lá na aula de vocês vai estar, assim, porque tem sessão 1, 2 e 3, unidade 1, unidade 2 vai estar na unidade 3, sessão 1, que é a 7ª aula. Eu vou colocar lá o que vocês não podem esquecer de trazer para a semana que vem, tá bom? Eu acho que essa aula gravada, como ela fica pesada, eu acho que eu vou ter que disponibilizar ela lá no YouTube e colocar o link no AVA. Depois eu informo para vocês também como vai estar lá, para quem não assistiu, quem quiser revisar, tá bom? Alguma dúvida aí? Se tiver dúvida, ou abre o microfone ou escreve. Eu espero aqui uns minutinhos para ver se alguém tem dúvida, senão a gente encerra, tá bom? E depois vocês me falam também lá no grupo se vocês gostaram, se é uma forma que dá para a gente seguir. Assim, foi uma adaptação assim, um pouquinho demorada, né, para a faculdade, apesar da gente ter um sistema de ensino à distância já formatado, né, eu tenho conversado com alguns alunos, o meu sobrinho mesmo que estuda em outra faculdade,
que eles não têm uma plataforma online, eles tiveram que criar rapidamente uma plataforma online para atender os alunos. Então, a gente já tem uma plataforma que já, nesse caso, ajuda vocês, né? Que a gente já tem aí uma questão de postar material online e tudo mais. Vocês já têm livro, enfim. Depois vocês me falam lá o que vocês acharam, se, se dá para seguir assim, porque infelizmente é uma situação que a gente não tem o que fazer, né? Então demorou um pouquinho aí para adaptar a ferramenta correta. Aí um dia grava no YouTube, um dia posta a aula, fica comprida, e a gente nós estamos trabalhando triplicado aí para conseguir atender vocês e acho que agora essa plataforma, pelo menos até a gente voltar, vai ser aqui, vai ser utilizada aí até a gente se encontrar presencialmente de novo, tá? Mas eu acho que é um bom momento para a gente fazer um projeto legal, desviar um pouquinho o pensamento dessas coisas ruins aí, conseguir produzir um pouquinho mais, tá bom? Se ninguém tiver mais perguntas aí ou dúvidas, a gente encerra por aqui, tá bom? Eu espero aqui mais uns 5 minutinhos para ver se alguém pergunta. Quem não tiver dúvidas, quiser ir saindo e fique à vontade, tá bom? Um abraço, boa semana, uma semana abençoada para nós, né? Com bastante notícia boa. E produzam bastante, tá bom? Até semana que vem.